pela viabilidade da contratação. Veja que interessante. Caso conclua pela viabilidade da contratação. Pode acontecer de alguém chegar aqui, vamos ao departamento de obras, chega aqui e fala assim, a gente tem que contratar uma empresa para fazer sei lá o que e tal. Então vamos fazer o ETP. E aí você faz o ETP e no final do ETP você olha e fala assim, olha, não tem argumentos para eu contratar, você tem mão de obra, você tem equipamento, faça você. Conseguiu entender? Então, então... Quem vai fazer o estudo técnico preliminar? O jurídico? Não. O certo não será o jurídico. O certo é o estudo técnico preliminar. O estudo técnico preliminar, em geral, ele deve ser feito pelo demandante. Pode até ter o apoio e o acompanhamento na verdade deve ter o apoio e o acompanhamento do pessoal técnico de compras, do jurídico e tudo mais. Mas, em geral, o estudo técnico preliminar, ele deve ser feito pela área demandante. Porque imagina, eu, Antônio, vou fazer um ETP, se vai ou não vai contratar médico? Porque os elementos, talvez, que eu terei, não são suficientes para eu dizer se vai ou não vai. Eu posso até ter todas as técnicas para fazer um estudo técnico, mas eu preciso pelo menos de um médico, do secretário, enfim. Então, o ideal é compor mais um elemento que carece de regulamentação. Vocês têm que regulamentar e dizer quem vai compor a equipe do estudo técnico preliminar. Ele pode ser um produto em si, né? Nós vamos contratar essa semana no município justamente para fazer um estudo técnico preliminar de uma concessão municipal para a saúde, como OS, ou seja, uma concessão que são, por exemplo, 30 anos, então nós estamos falando de vários milhões de reais, um prazo muito longo, que justifica, às vezes, contratar uma empresa especializada para fazer um diagnóstico, um estudo técnico. Então, dependendo da complexidade, isso pode ser um produto a ser contratado. Porque vai gerar muita economia futura. Por exemplo, assim, se você tem um desenho bem feito no preliminar, e nesse estudo preliminar nós temos que apontar ao final do nosso trabalho qual é a menor, se vai ser mesmo gestão por OS, se credencial, Perfeito. Você apresentar todos os cenários para aí o gestor político definir por exemplo, meta do governo atual implantar área azul em Bitinga. O que é o principal documento a ser elaborado antes de qualquer coisa? O estudo. Sim. E assim, por exemplo, no caso da você vai ter que contratar uma empresa, você tem que medição do fluxo. Né? Quantos veículos são comparados, qual o tempo médio de estacionamento, às vezes fazer teste AB. Então, às vezes você tem uma empresa que vai fazer um teste numa rua, em 2 dias da semana, em outro. Então, dependendo e é uma concessão de longo prazo. Então, muitas vezes, essa parte do estudo técnico vai ser um produto em si. Eu brinco que isso é para acabar com a teoria geral do chute na administração pública. Porque assim, eu acho que isso é bom. E esses ativos ficam bem caros, porque às vezes você cria um peso de arrasto muito grande. Né? Pode Fora incerteza. Você tem um planejamento para fazer esse estudo técnico internamente. Mas tem um caso específico vai virar. Vocês solicitam, nos termos do artigo tal, exibir estudo técnico. Aí eu solicitar o estudo técnico? Lógico. Depende do objeto. Depende do objeto. O que acontece aqui, ó, exemplo. Nossa, eu aperto o botão errado. Vou dar um exemplo real. Aconteceu com a gente. O que aconteceu? Eu acho que aqui vocês não têm esse problema. Mas no final do ano, o Fundeb aumentou, tem que gastar dinheiro, né? Aí já perceberam que tinha a questão do calor. A gente é da região de Ribeirão Preto, vamos comprar ar-condicionado, né? Comprou um monte de ar-condicionado. Não, veja. Comprou um monte de ar-condicionado. Os ar-condicionados chegaram. E aí o que tem que fazer? Contratar uma empresa para instalar os ar-condicionados. Mas aí descobre que não tem fiação elétrica. Exato. E aí na hora de instalar o ar-condicionado, descobriu que não aguentava a potência. E aí tem que chamar o pessoal da engenharia para contratar alguém para fazer um projeto. Aí depois tem um detalhe. Teve uma escola que, devido à estrutura física da escola, não tinha lugar de colocar as máquinas. E aí elas teriam que ficar no pátio.
E aí você imagina um monte de criança vendo aquelas máquinas com um ventilador rodando e tal. Aí tiveram a brilhante ideia de colocar grade, né, para proteger o equipamento. Só que aí você para e pensa e fala assim, mas como que eu vou colocar grade na altura mais ou menos da cabeça das crianças para ela vir bater a cabeça na grade? Então veja, o estudo técnico preliminar... Eu não sei que prefeitura isso aconteceu. O estudo técnico preliminar... É porque eu já passei por... Eu tive um déjà vu. Quando eu entrei aqui, eu tive um déjà vu. Então, o que que acontece? Chegou, tinha uma escola aqui que abria a porta e tinha quase um computador lá. É outra coisa, é outra coisa. Mas você não tinha uma valvuladeira que não tinha cano para... Bom, o estudo técnico preliminar, ele vai dizer, primeiro, qual a melhor solução. Vou usar um exemplo aqui. Você tem ali o Ministério Público, fala que as crianças estão precisando de escola. Tem um bairro novo, as crianças precisam de escola. Aí o que o pessoal pensa? Vamos construir uma escola. Tem dinheiro, né? Educação tem muito dinheiro, vamos construir uma escola. Legal. Aí o estudo técnico preliminar vai dizer o que é mais viável. Primeiro ele vai dizer o que é mais viável. Se é construir uma escola, contratar uma empresa para transportar os alunos para as escolas que já existem, usar o transporte que eu já tenho disponível e apenas realocar, comprar ônibus, não, contratar motorista, não sei. O estudo técnico preliminar primeiro vai me dizer, vou construir a escola ou não? Então ali, sim, então ali é o primeiro estudo técnico preliminar. Aí pode ser que ele diz que sim, vou construir uma escola. Aí vai entrar um outro estudo técnico preliminar que vai me dizer qual o melhor local, qual a técnica construtiva, tamanho, se há necessidade de contemplar futuras ampliações, sim ou não, para eu não ter custo desnecessário, ter uma escola muito grande, com um pátio muito grande, que só vai me gerar custo e talvez não vai expandir, ou não, construir uma escola muito pequena e depois vou ter que procurar um outro lugar dentro daquele bairro que vai ser difícil, porque talvez eu terei até que desapropriar locais para poder construir outra escola. Então tudo isso é estudo técnico preliminar. Não, ele analisou e falou, não, hoje não tem necessidade de construir escola. Tem toda a questão de construir é fácil, depois você tem que mobilizar, depois você tem que colocar estrutura. Não, você tem que colocar estrutura, tudo. Professor, limpeza, diretor, merenda, segurança, energia elétrica, água. Custo de uma creche hoje com 100 alunos, 2 milhões. Não, é algo muito elevado. Mas eu não sei como isso vai continuar, mas eu imagino assim, algumas possibilidades disso avançar. Uma, seguir a linha da PPA, da PPP do governo do Estado de São Paulo, onde eu posso permitir que as empresas façam estudo técnico preliminar, faça a licitação, quem ganha indeniza quem fez estudo técnico. O modelo da PPP é assim no Estado de São Paulo. Não sei se teria espaço entre a lei municipal, é coisa que a gente tem que acrescentar para ver. Mas nós podemos licitar, lembra que vocês podem licitar sem preço. Não é obrigado a ter dinheiro envolvido. Então eu posso fazer uma licitação para um estudo pré-preliminar, por exemplo, para instalação de energia solar. Eu tenho certeza que aparecem 15 empresas para fazer esse estudo pré-preliminar de graça. Para ver, depois vir uma licitação. Então, você pode às vezes fazer um chamamento público para isso. PMI, o próprio PMI. Em modalidades, pode ser percorrido. Eu vejo assim, PMI. Antes da gente se desesperar, vocês vão poder usar a iniciativa privada, esses estudos técnicos podem ser em conjunto, né? Mas como isso vai caminhar, vai depender um pouco do andar da carruagem. Mas a ideia é tirar os gênios da lâmpada da administração pública. Então você tirar a teoria, principalmente quando entra primeiro ano de mandato. Vocês estão aqui, são servidores. Primeiro ano de mandato, um monte de gente que não tem nada de administração, achando que tem fórmula mágica para tudo. Não é assim. Você tem que bater boca pro secretário. Assim, você tem estudo preliminar para derrubar as ideias de vamos português claro do dia a dia. É meio nessa linha. Então, estudo técnico preliminar deve ser feito. Eu vou fazer estudo técnico preliminar para toda a contratação? Não. Tem alguns momentos que não. E outra, estudo técnico preliminar. Eu já participa de muitos grupos,
Servidor falando assim, cara, eu preciso terminar o ETP para colocar no processo e tal, tá tudo pronto, o edital tá pronto, termo de referência já tá pronto, só preciso desse ETP. Então você para e olha e você fala assim, poxa, se você tem um TR, ou projeto básico, se você tem um edital, o que você está falando de ETP? Ah não, tem que cumprir a lei. Conseguiram entender? Então nem tudo eu vou fazer estudo técnico preliminar. Eu vou fazer estudo técnico preliminar quando eu não sei qual a melhor solução. Quando eu já tenho a solução, e não é solução presumida, é solução real. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês, não é solução presumida. Igual essa questão, o Ministério Público está pedindo escola. As crianças têm que estudar. Ah não, beleza, constrói a escola, já temos a solução, esquece ETP. Calma, isso é presumido. Isso é presumido. Ah, então o que é a solução real? Solução real. Tem impressora, tenho que comprar papel. Solução real. Vou fazer estudo técnico preliminar para verificar qual papel. O Chamek... Não, gente. É gastar tempo e recurso. Neste caso, termo de referência, toca o pau. Agora, por exemplo, eu tenho um problema. Eu preciso imprimir. Qual que é a primeira coisa que vão pensar? Compre uma impressora. Não. Eu tenho um problema. Qual que é a minha solução? Eu preciso do papel impresso. Qual que é a melhor solução? Não sei. Será que é comprar impressora? Será que é alocar impressora? Será que é contratar alguém para imprimir? Ah não, eu optei por locar impressora. Ok, vou locar impressora. Eu vou locar só impressora ou os suprimentos são por minha conta? Quem que vai me dizer isso? Estudo técnico preliminar. E aí ele vai me dizer, ah não, o suprimento é por minha conta, eu só quero as máquinas. Então eu vou contratar a máquina e a manutenção. Toner, papel é por minha conta. Ou, não, o toner também é por sua conta. Eu vou dar só o papel. Não tentem fazer isso, que depois vocês vão imprimir tudo em rascunho. Lá é assim. Então, o que que acontece? O que que acontece? O estudo técnico preliminar é quem vai dizer. É quem vai dizer. Eu tenho que fazer o estudo técnico preliminar. Agora, se eu já sei que eu tenho que contratar papel, comprar papel, não é estudo técnico preliminar. Eu já tenho as máquinas, já está tudo certo, já em uma fase anterior talvez eu planejei ou não planejei, não sei. Tá? Outra situação que eu tenho que fazer estudo técnico preliminar. Eu vou comprar papel, só que a partir de agora tem uma lei que diz que nós temos que ter responsabilidade social, ecológica, não sei, tem que ser papel verde ou reciclável. Tenho que fazer estudo técnico preliminar? Tenho. O papel reciclável, primeiro, ele tem uma espessura diferente, ele solta fuligem, não agrega tinta com facilidade. Então eu vou ter que fazer, é mais caro, óbvio, eu tenho que fazer um estudo técnico preliminar para analisar se, primeiro, meus equipamentos vão ou não vão imprimir isso? A tecnologia que eu uso é laser, toner, tinta, não sei. Dá certo? Sim ou não? Tá? Quanto que eu vou gastar a mais para utilizar esses papéis recicláveis? Talvez seria mais interessante, ao invés de contratar, de implantar políticas verdes, ao invés de comprar papel reciclável, talvez seria mais interessante implantar o sistema digital, em que você tem que imprimir o mínimo possível. Não sei. Quem que vai dizer isso? Estudo técnico preliminar. E aí você vai dizer, olha, ao invés de imprimir papel, a gente adotou o sem papel. Então tudo é digital, tudo tramita digitalmente. Impressão é exceção. A gente imprime o mínimo do mínimo. E tem X de economia. Quem vai dizer isso? Estudo técnico preliminar. Conseguiram entender? Então, estudo técnico preliminar é quando eu não tenho uma solução, eu estou em busca de uma solução. De um estudo técnico preliminar, pode surgir a solução. Ou pode surgir um outro estudo técnico preliminar. Tá? Ou pode surgir que não há necessidade de contratação. Pode. O estudo técnico preliminar nada mais é do que um brainstorm organizado. Existem as fases do estudo técnico preliminar. Tá aqui, ó. Eu não coloquei aqui porque senão a gente vai ficar o dia todo só falando das fases. Mas, dentro das fases do estudo técnico preliminar,
você vai avaliar o problema, as possíveis soluções, e aí você vai fazer pesquisa de mercado, que é diferente de pesquisa de preço. Eu não vou fazer a mesma pesquisa de preço, eu vou fazer pesquisa de mercado. Primeiro, avaliar quais são as soluções e qual o valor das soluções, aproximado, para eu me basear qual a melhor solução a ser contratado. Tudo justificado. Ok? Maravilha. Então, no estudo técnico preliminar, eu vou encontrar a melhor solução para o problema, qual será a qualificação técnica exigida, quando necessário, qual modalidade a ser aplicada, porque baseado na solução eu vou entender se será um pregão, se será concorrência, diálogo competitivo, não sei, leilão, não sei. Ok? Qual o critério de julgamento? Porque baseado na solução eu vou analisar. Então veja, quando o ETP estiver pronto, praticamente ele vai chegar para o setor que vai elaborar o edital, seja de licitações, compras, não sei, ele só vai olhar e vai dizer assim, ah não, esse daqui tem que fazer pregão, porque no estudo técnico preliminar está dizendo que eu posso, o critério de julgamento aliás, os possíveis critérios de julgamento e a natureza do objeto me permite pregão. Então veja, ele já virá semi-pronto. Depois que eu fizer o estudo técnico preliminar, aí sim eu farei termo de referência, projeto básico, quando houver projeto executivo, tá? Lembrando, se for contratação integrada e semi-integrada, alguns você pode licitar sem. Se for diálogo competitivo, você não vai ter nenhum. Você vai ter apenas o básico para as empresas se basearem e apresentar soluções, enfim. Estudo técnico preliminar é quem vai dizer, tá? Quando necessário. Matriz de risco é um outro problema muito grande. Ele fala que o edital poderá, só que esse poderá, em alguns casos de contratação, será obrigado, tá? Em especial na contratação integrada, semi-integrada, em alguns casos no diálogo competitivo, você tem que colocar a matriz de alocação de risco, tá? Que nada mais é mais um item que tem que ser regulamentado, nada mais é de eu dizer quais são os possíveis riscos e a quem compete arcar com aqueles riscos. Isso é que é matriz de risco, tá? Tem uma frase do professor Paulo Alves, eu gosto muito de usar. Todas as vezes que você tem um objetivo, você tem um risco. Tudo na vida tem risco. Quando eu saí da minha casa e vim para cá, eu corri o risco de tomar multa por excesso de velocidade, corri o risco do carro furar o pneu, de quebrar o motor, de bater o carro, de chegar atrasado, chegar adiantado, enfim, tudo tem risco. Eu tinha um objetivo, sair da minha casa e chegar aqui. Nesse decorrer tem um risco. Então todas as contratações têm riscos, tá? Porém, em alguns casos específicos, a lei obriga a se fazer matriz de risco, ok? Mais uma vez, quem vai fazer? Geralmente, equipe técnica. Se houver algo do jurídico, o jurídico tem que auxiliar. Tudo isso aqui deve ser composto, em geral, por uma comissão multidisciplinar. Porque, veja, por exemplo, prestação de serviço contínuo com fornecimento de mão de obra, cessão de mão de obra, o MO. Você tem ali situações de risco da execução contratual e você tem situações de risco da execução contratual do ponto de vista de objeto e você tem situações de risco, por exemplo, da empresa não cumprir com os encargos sociais. Então ela não está recolhendo o que deveria, pagando o que deveria. Então, não necessariamente é só a equipe, só o pessoal técnico. Por exemplo, estou contratando limpeza de hospital. E aí, pessoal técnico, quem é? Pessoal da saúde. Aí vai chamar a segurança do trabalho, porque tem insalubridade, em alguns casos periculosidade. E aí você tem que chamar o pessoal da Receita, da Fazenda, porque eles têm que dizer os possíveis encargos, entre outros elementos. Então veja, quando você vai compor isso, o ideal é ter uma comissão multidisciplinar, para cada um dizer, olha, isso daqui é um possível risco.
Coloque isso e vamos calcular as alocações de risco. Conseguiram captar? Pesquisa de preço. A pesquisa de preço na nova lei, ela tem algumas mudanças, tá? Na 866 a gente usa a IN 73 para fazer pesquisa de preço. Como que vocês fazem pesquisa de preço aqui? Vocês têm um sistema para fazer pesquisa? É direto? Se for coisa, vamos dizer assim, vai, de pequeno porte, passa no telefone ou e-mail e cota. Coisa de grande porte que é para licitar, normalmente a gente não consegue preço, porque o fornecedor descobriu que vai licitar, ele não passa nem o tempo dele passar preço. Então a gente utiliza Comprasnet, BEC, pega alguns preços de internet que achar de site disponível, depende do que. O mais complicado é serviço. Exato. Ó, isso que vocês fazem já está contemplado ali na nova lei, tá? E ele fala exatamente que você pode utilizar dados de pesquisa pública em mídia especializada, pesquisa direto com 3 fornecedores, que é o que a gente já faz, contratações similares, que é entrar nos outros sites e dar uma olhada, tabela de referência, formalmente aprovado pelo Poder Executivo Federal e dos sítios eletrônicos especializados ou domínio amplo, entre outros. Tá? O que a gente tem que entender aqui é o seguinte: isso já vinha forte na IN 73 e agora mais forte ainda na nova lei e na IN 65. Eu achei que eu tinha colocado 2011, é 2021. Essa IN 65 praticamente regulamenta aqui o artigo 23. O que a gente tem que entender é cesta de preço. Pesquisa de preço, cesta de preço. Tá? Então, eu tenho que compor um leque de pesquisa de preço. Tá? A nova lei traz isso muito forte. Então, ele traz que... Obrigado. Ele traz que você tem que fazer uma cesta de pesquisa de preço. Não é só 3 preços com fornecedor, não é só preço de internet, enfim. Você pode compor aqui, fiz pesquisa com fornecedor, olhei num site, olhei aqui e compor os seus preços. Tá? Antes de licenciar de servidor, uma coisa que a gente contratou, que facilitou muito, foi banco de preço. Funciona? A gente já teve bastante proposta disso, mas... A gente contratou da ANP, praticamente eles têm um monopólio. O banco de preço da negócio público. Praticamente eles têm um monopólio. O que eles fazem é basicamente o que nós faríamos. A diferença é que bem mais rápido. Né? Bem mais rápido. E é um valor razoável. Não chega a 10 mil ano. A licença. Sim, e tem uns detalhes. Por exemplo, eu vou pesquisar lá nesse banco de preço, não fazendo propaganda deles, mas só o que a gente usou. Eu vou pesquisar. Se for 866, licitação na 866, eu já marco lá IN 73, ele vai trazer os parâmetros voltado para 866. Ah não, 14133, eu já marco IN 65, ele já vai trazer os parâmetros voltado para a nova lei. Então eu digito o que eu quero, ele vai aparecer ali, eu seleciono os preços que eu quero. Sim. O que a gente faz hoje é limpar manualmente, né? Sim. Aí você tem a questão da perda de tempo. Dá para fazer manual? Dá. O que tem que analisar é o que eu sempre falo. Muitas vezes nós, servidores públicos, a gente olha da seguinte forma: mas vai ter que contratar, é custo. Não, eu mesmo faço. Só que você tem que analisar que eu, servidor público, eu tenho um custo. O tempo que demora para comprar um serviço ou um produto, enfim, tem custo para a população. Então, às vezes, eu demoro uma semana para pesquisar preço de uma licitação, às vezes meses. Não sei se vocês fazem contratação por item, lá a gente faz por item. Então, você pega medicamento, por exemplo, 400, 500 itens. No mínimo 300, 400 itens. Então imagina você conseguir preço de todos. Demora. Não, demora. E aí você fica um mês. Aí, né, você vê se está de acordo com o que tem na BEC. Ai, que gostoso da BEC. Não, mas da BEC ali você coloca o texto que, se tiver desacordo, vale o que está no edital. Sim, mas tem coisa que então, mas aí gera um problema
estou falando pesquisa manual. Por exemplo, todo mundo faz isso, porque você nunca acha exatamente. Aham. Só que aí o preço baseado pode ser de um produto comprado que não é o que está exatamente na BEX. Isso é muito importante, tem que tomar muito cuidado. Ó, o que que acontece? Se eu vou pesquisar, principalmente nessa parte aqui, ó, contratação similares feita pela administração pública. E isso é uma pegadinha, os órgãos de controle sempre estão de olho e possivelmente os fornecedores também. Imagina o seguinte, ó, eu vou comprar esse computador. Aí eu quero comprar 5 computadores. E aí eu vou lá olhar uma ata da ETEC. A ETEC comprou 500. E aí eu olho lá e falo assim, tá a especificação aqui do jeito que eu quero. Quanto que eles pagaram? Ah, R$3.000. Beleza, coloco R$3.000. Mas eles compraram 500. Eu vou comprar 5. É evidente que o preço é diferente. Outra situação. Eu vou olhar o preço. E agora é para mais. A mesma ETEC estimou que vai comprar 100. Eu estimei que vou comprar 100 também. Só que eu vou adquirir. O meu vai ser aquisição. O deles é ata de registro de preço. Preço diferente. Conseguiram entender? Então, essa questão da pesquisa de preço tem que tomar um certo cuidado. Usar a ferramenta, eu acho que é viável, em questão de minutos, você faz a pesquisa. Uma dúvida, eu tenho uma certa preocupação do uso da ferramenta. Os órgãos fiscalizadores aí têm aceitado de boa. Ou tem criado algum caso? Na verdade, o relatório que gera, ele já dá direto do lugar, já, não é do sistema. O sistema, o que acontece? Essa da questão do órgão de controle, se eu não me engano, o TCU usa a mesma ferramenta, porque quando eles mandaram lá pra gente, eles mandam os órgãos que utilizam. O Estado de São Paulo, muitos órgãos utilizam, inclusive do nosso lado lá, Ribeirão Preto, adquiriu não sei quantas... Foram mais de 15 licenças, porque é a licença individual, você contrata e ele tem a licença. Nós adquirimos 4 licenças para a prefeitura inteira. Uma para administração e divide com as secretarias menores, uma para obras e engenharia, uma para saúde e uma para educação, que são os que mais demandam e fazem. Então, assim, alguns órgãos de controle utilizam a ferramenta deles. Por enquanto o PNCP não está funcionando plenamente, eu acho que é viável, por enquanto. A hora que o PNCP funcionar plenamente, que é o Portal Nacional de Contratação Pública, aí não faz sentido utilizar um banco externo, porque todas as informações de contratações, em tese, devem estar no PNCP. Então, o próprio PNCP, no futuro, vai ser um banco de preços. Então, isso, compra direta não vai ter. Mas assim, lá, pelo menos nesse banco de preço da ANP, não fazendo propaganda deles, eles também têm a opção do próprio fornecedor fazer uma espécie de marketplace. Você coloca o que você quer, o fornecedor entra lá e diz quanto que ele consegue fazer, entre aspas. Aliás, essa questão do marketplace é uma das coisas que estão se conversando para o futuro das contratações, cenas dos próximos capítulos, mas é algo bem interessante. Eu acho que vai ser bem legal. Então, o que acontece aqui? Vocês têm que avaliar o que vale a pena ou não, contratar ou não, pedir degustação, porque tem muitas empresas que fornecem banco de preço, tem, que eu sei, tem umas 3, 4 e devem ter mais, com certeza. Sim, então pedir degustação, não custa nada. Me dá degustação. Quanto é que você me dá degustação? Degusta, vê o que funciona para vocês, faz uma contratação com cláusulas resolutivas ou de no máximo 1 ano, e aí o PNCP está funcionando top. Não, maravilha. Rescinde o contrato, para de contratar. É uma dica e uma possibilidade que talvez possa auxiliar vocês de alguma forma, tá? Esse da ANP, ele emite o relatório, aparece o nome de quem consultou, então tem a senha lá, então aparece o Antônio consultor, com autenticação, QR Code, tudo, em conformidade com a legislação que você escolhe. Então não vai ter mais isso de, mas cotou errado, mas isso, mais aquilo. Foi você que cotou em tal dia, através desse banco de preços, que consultou X fontes e trouxe tais resultados, e ali tem um QR Code, escaneou o QR Code, aparece tudo certinho. Maravilha? Não sei como os outros fazem, mas é uma forma. Então, o que a gente tem que entender na questão de pesquisa de preços
nós temos que compor uma cesta de preços. Não é só três orçamentos buscando de fornecedor ou buscando só de site, não. Fazer um mix ali até para encontrar. Uma coisa interessante a se falar, eu acredito que vocês já façam, né? Mas é sempre bom falar. Toda vez que eu faço pesquisa em site de marketplace, eu tenho que colocar o frete. E não fazer só em marketplace. Seria o CEP lá e ver quanto... Isso, ver quanto que é e compor com o frete. Tá? Não faz nada. Tem que fazer. A única coisa... Não, promoção não dá certo. E também tem que ser site oficial. E site oficial. Não pode ser Mercado Livre, essas coisas, porque não emite nota. A maioria não. Mas aí, o que tem que acontecer? Sites oficiais, com lojas oficiais, inclusive, pegar o CNPJ da loja. E você tem que ter certeza que ele vai emitir nota fiscal, porque tem lugar que não emite nota fiscal, tem lugar que vende produto usado, entre outros, e colocar o frete, óbvio. E o que a gente tem que entender, se pegar só preço de internet, possivelmente você vai fracassar o item. Você acredita que não? Depende do item, Não, eu já fiz. Fiz muito. Hoje está quase que 90%. Eu já fiz muito. Eu mesmo já fiz muito. Já baixei muita pesquisa. A única coisa que tem que tomar cuidado é com essas peculiaridades aí, para não frustrar a licitação, para não dar deserto ou fracassado. Bom, vamos lá. Agente público, agente de contratação e o pregoeiro. Uma das polêmicas aqui da nova lei. Então ele vai falar aqui, prestem atenção. Artigo 7º. Caberá à autoridade máxima do órgão ou da entidade da administração, indicar, promover gestão por competência e designar agente público para o desempenho das funções essenciais à execução desta lei, preenchendo os requisitos. Gestão por competência. Lembra que eu falei do fiscal e do gestor? Preferencialmente, servidor efetivo ou empregado público dos quadros permanentes da administração. Tá? Isso para agente público, tá? Mais à frente a gente entra em outra polêmica. Tem atribuições relacionadas à licitação e contrato, possível formação compatível ou qualificação atestada por certificado profissional emitido por escola do governo, criado ou mantido pelo poder público. Isso daqui é algo que falta regulamentação até do próprio governo federal, tá? Por enquanto, ok. Não seja casado, companheiro de algum licitante contratado, o normal que a gente já sabe, não ter parentesco de até 3º grau e tudo mais, para evitar a questão dos interesses. Aí ele fala, a autoridade referida no caput deste artigo deverá observar o princípio da segregação de funções, vedada a designação do mesmo agente público, por enquanto é agente público e não agente de contratação, para atuação simultânea em funções mais suscetíveis a risco, de modo a reduzir possibilidade de ocultação de erros, ocorrências de fraudes nas respectivas contratações. Veja, aí aqui ele fala, no segundo, o disposto do caput do parágrafo 1º deste artigo inclui os requisitos estabelecidos. Também se aplica aos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno da administração. Segregação de funções, A gente sabe que tem um faz tudo, o pregoeiro Severino. Severino, ele faz TR, faz edital, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro. Vamos lá. Dentro da segregação, o que a gente tem que entender? Se eu fiz o edital, pela lei, eu não posso julgar o meu edital. Tá? E o que a gente vê são dois lados. É o pregoeiro que olha e fala assim, eu não vou mais fazer edital, eu só julgo, agora eu só vou julgar. Se não tem edital para eu julgar, eu vou ficar à toa. E o outro que faz, assina e por aí vai indo. O que acontece? A menos que tenha um concurso específico, e lá no concurso está escrito que ele não fará edital, em tese o servidor, quando ele é pregoeiro, ele é nomeado pregoeiro, mas ele é um servidor geralmente administrativo. Tá? Então veja, eu estou pregoeiro.
Ok? Eu estou pregoeiro. E quando eu estou pregoeiro? Quando eu estou conduzindo um pregão. Quando eu não estou conduzindo um pregão, eu não estou pregoeiro. Então veja, eu posso fazer o edital e o Matheus julgar o meu edital. E ele pode fazer o edital e eu julgar o edital dele. Então dá perfeitamente para você manter os servidores ali. O que não pode é o Antônio fazer o edital e o Antônio julgar. Pelo menos não no papel. No papel, né? No papel não. Eu não sei aqui, mas lá no órgão a qual eu era servidor, tinha uma servidora lá que ninguém gostava de julgar o edital dela. Eu mesmo não gostava. Então veja. Então vejam. Volta o Matheus. Uma outra coisa, assinar o edital. Assinar o edital. Pregoeiro assina edital? Não. Presidente da CPL assina edital? Também não. Não assina o edital. Você é responsável pelo julgamento da sessão, não pela elaboração do edital, apesar que você tem que responder os esclarecimentos e as impugnações. Pregoeiro responde esclarecimento e impugnação. Tem que ter auxílio da equipe técnica, de quem elaborou o edital e da equipe jurídica. Tá? Tem que ter auxílio resguardado em lei. Mas quem faz edital não é o pregoeiro, ainda que seja... Ele não pode assinar, eu não falei nada. Tá gravando, poxa. Depois a gente edita aí. É só para link interno, só para... Então você edita. O Tribunal de Contas lá de Caracara disse para mim, ó, quem vai assinar seu edital é autoridade de chuveiro. Você vai tentar ser prefeito. Sim, sim. Tenha sido desde então quem passou a assinar edital da Prefeitura de Vigo foi o prefeito. Sim. Orientação do Tribunal de Contas, porque era eu que assinava. Não, pode ser prefeito, pode ser o ordenador de despesa, não sei. Isso depende do organograma de cada município. Gente, vamos deixar o prefeito assinando. Não, sim, mas o que eu quero dizer é... Cada órgão vai dizer quem é que vai assinar o edital. Só não pode ser quem vai julgar, porque isso foge da segregação. E na eletrônica tem o subscritor do edital. Aí ele não pode ser o pregoeiro? Em tese, não. Nossa, eu... Regulamento. Eu sou de todos os eletrônicos e alguns poucos mais rápidos. Não é bom, não. Porque o pregoeiro tem que julgar, né? Então o edital não deve, ainda que os pedidos de esclarecimento e impugnação são encaminhados ao pregoeiro, quem está... Em tese, quem elaborou o edital pela segregação de funções não pode ser o pregoeiro, até para ter essa linha de controle. Porque, veja, eu fiz o edital, já estou cansado. A tendência é que eu fiz o edital, larguei o edital e, bom, conseguiu entender? Então... Tem a ver com a técnica para aumentar o custo da corrupção. Sim. Se eu faço o edital e eu mesmo julgo, se eu faço o edital tendencioso, eu julgo tendencioso. Perfeito. Se está segregado, em tese eu teria que subornar duas pessoas, envolver mais gente, ou seja, dificulta a malversação também. Perfeito. É um controle neste aspecto e o controle de possíveis erros banais não, mas possíveis erros que passam desapercebidos. Eu fiz o edital, não vi, passou e foi. Agora está impugnando o edital, conseguiram entender? Então, às vezes, o que acontece? O pregoeiro. O Matheus fez o edital, eu sou o pregoeiro? Se eu entendi como que funcionam as coisas e já percebi que é meu CPF que está em jogo, a primeira coisa que eu vou fazer é, deixa eu dar uma lidinha nesse edital antes de publicar, porque se tiver alguma coisa aqui, eu já falo, Matheus, altere isso daqui que é certeza que vai dar problema. Em tese. Tá? Então... Só para, pensando assim nas possibilidades, tem muita... Agora estamos começando a pensar como é que nós vamos colocar isso dentro do organograma municipal. Sim. Você evolui muito nas funções gratificadas para poder trocar, mas também já tem debate se seriam atividades gratificadas. Perfeito. Eu posso uma hora fazer isso e uma hora fazer aquilo, dentro do mesmo período de tempo. Então ter troca de funções, então está se amadurecendo isso, porque a lei fala em funções, não fala em carreira. Não fala... Exato. Pode ser uma atividade gratificada. A cada edital que eu subscrevo, eu tenho uma função gratificada de R$10, isso é consultado como 2 horas do meu trabalho, que é a métrica que a gente define. E aí você pode ter a função um mês, outro no mês. Então, assim, está em aberto para se estudar a melhor forma administrativa de se compor
isso, né? Dentro das atribuições do cargo de analista de compras aqui da prefeitura, uma delas é a elaboração digital. Então já é inerente ao cargo. Sim. Mas vamos supor que essa atribuição está em 10 cargos diferentes. Não, aqui só está no... Um exemplo, né? Tá em 10 cargos diferentes têm essa mesma atribuição. A segregação de função, ela pode ser regulada mantendo os 10 cargos potencialmente podendo fazer isso. Só que aí eu defino que nesse mês é esse, ou para esse tipo de matéria, esse faz, aquele faz. Não necessariamente eu preciso ter um cargo específico. Perfeito. Bom, saindo do agente público, entrando no agente de contratação, que também é um agente público, mas ele estará no front como as comissões e os pregoeiros. Esse substitui a comissão de licitação? Sim, a comissão advinda dos agentes de contratação vai substituir a CPL, a antiga CPL, que na verdade só vai mudar o nome. Porque a forma... Vai continuar anual? Sim, e também a decisão será colegiada. A decisão será colegiada. Ainda assim, a decisão será colegiada e também, aquele que discordar vai constar em ata. Trocando 6 por meia dúzia, só vai mudar o nome, tá? Não vai mudar nada. Pode pensar posição individual? Sim, sim. Responde solidariamente? E aqui, pessoal, tem algo nas entrelinhas que gera muita discussão Brasil afora. Inclusive eu e Matheus temos visões diferentes em relação a isso. Ó, a licitação será conduzida por agente de contratação, pessoa designada pela autoridade competente entre os servidores efetivos ou empregados públicos do quadro permanente, para tomar decisão, acompanhar e por aí vai indo. E aqui gera uma grande discussão, se isso é uma norma geral, ou seja, todos vão se submeter a isso, ou se é uma norma específica, mais especificamente dizendo é só para o governo federal e cada ente federativo vai compor da forma que achar mais conveniente, conforme a sua necessidade. Tá? Eu entendo ser geral, porém, vendo o Brasil, e nós aqui somos até privilegiados nas cidades onde vivemos e somos servidores, mas tem muitas cidades que não têm. E até órgãos que não têm. Você pega, por exemplo, a Câmara de Vereadores, não tem a mesma estrutura que uma prefeitura. Não tem a mesma estrutura. De repente você tem lá um contador concursado, mais 2, 3 pessoas que são concursadas. E o resto tudo é cargo em comissão. É um fato que deve-se esperar um pouco para verificar. Ainda não tem uma definição concreta em relação a isso. Mas, tendo o servidor efetivo, o ideal é já montar com servidores efetivos, porque aí, se for geral ou for específica, aí é problema dos juristas que vão decidir depois, fazem jurisprudência, colocam norma, não sei. Mas aqui manda para o jurídico. Mas aqui nós vamos resolver, todos são servidores efetivos, supondo, coloca todos servidores efetivos, já garante, já segue. É uma norma que ainda carece muita discussão, pode ter mudanças, tá? Então, o que nós temos que entender é que a pessoa que vai conduzir diretamente a licitação, ele será designado como agente de contratação, tá bom? E aí ele fala aqui, ó, muito importante, ó, será auxiliado por equipe de apoio, que responderá individualmente pelos atos praticados, salvo quando induzir a erro pela sua equipe, que é o que já acontece, né? Já acontece, inclusive no pregão, porque vejam, a comissão de contratações, ou a CPL na 866, ela toma decisão colegiada, quem discorda tem que constar em ata, porque não adianta discordar verbalmente, tem que constar em ata. Não concordo, coloque em ata porque você não concorda. Ok. No pregão, a responsabilidade é de quem? Sou eu, lo pregoeiro. Mas aí tem um detalhe. Por exemplo, eu estou lá verificando e eu falo o seguinte para a minha comissão. Pessoal, ó, verifica se as certidões realmente são verdadeiras. Pega o código aqui e verifica se não foi fraudado. Já peguei uma CND federal fraudada, tá? Verifica se não é fraudado.
E aí a equipe vai lá e fala assim, não, já verificamos todas estão ok, beleza. E aí amanhã ou depois, o órgão de controle, o Tribunal de Contas olha e fala assim, mas começa a dar problema na contratação, o Tribunal de Contas olha e fala assim, mas vem cá, ele apresentou a CND federal falsificada, por exemplo, tinha que ser inabilitado. Se o pregoeiro constou em ata que ele pediu para a equipe de apoio fazer a verificação dos códigos para verificar se elas são realmente autênticas, sim ou não, e a equipe falou que sim, o pregoeiro vai responder também. Mas ele tem um atenuante, mas a equipe de apoio vai responder. Se ele não constou em nada, senta e chora, é só o pregoeiro, a equipe de apoio está ilesa. Conseguiram captar? Então veja, não é que o pregoeiro vai deixar de responder, ele vai responder do mesmo jeito, porque a responsabilidade é dele, ainda que ele terceirizou. A responsabilidade é dele. Então, o pregoeiro ele sempre responderá solidariamente com a decisão tomada pela equipe de apoio, pela equipe técnica, entre outros. Mas o contrário não é verdade. Somente a equipe técnica ou a equipe de apoio vai responder caso ela tenha induzido o pregoeiro ao erro e o pregoeiro tenha colocado isso em ata também. Ah não, mas eu tenho fé pública. E daí? Sua equipe de apoio também? Fé pública com fé pública dá na mesma. É só a palavra contra a dele. Qual o documento formal da sessão pública? A ata. Simples assim. Tudo que acontece na sessão consta em ata. Ok? Maravilha. Então vamos lá. Ó. As regras relativas à atuação do agente de contratação, da equipe de apoio, ao funcionamento da comissão de contratação, só mudou o nome, e a atuação de fiscais e gestores de contrato, de que trata a lei, serão estabelecidas em regulamento. Tem que regulamentar. E deverá ser prevista a possibilidade deles contarem com apoio dos órgãos de assessoramento jurídico e de controle interno para o desempenho das funções essenciais à execução dessa lei. Então veja, agente de contratação, equipe de apoio, também é agente de contratação. As comissões, compostas por agente de contratação, fiscal e gestores. Tenho que ter fiscal e gestor. Tenho que ter fiscal e gestor no contrato. A atuação de cada um tem que ser regulamentada. Tenho que fazer regulamento. Segregação de funções. Fiscal não é gestor, gestor não é fiscal. Você pode ter um único gestor por secretaria, um único gestor por prefeitura, para o órgão todo, não sei. Você que vai regulamentar. Ou um gestor para cada contrato específico, não sei. Você quem vai regulamentar. Agora, fiscal é no mínimo um fiscal por contrato. Lembra do começo? Gestão de cargos e competência. Não adianta colocar o Antônio para fiscalizar médico, não vai funcionar. Fiscalizar professor, não sei, não vai funcionar. Tá? Gestão por competência. Ele tem que ter afinidade e aptidão para conseguir fiscalizar aquele contrato. Ele tem que saber o que ele está fazendo. Ele tem que saber. Vai fiscalizar material hospitalar. Põe um enfermeiro, coloca um médico. Alguém que saiba o que está acontecendo. Ah, esse scalp está errado. Mas como que você sabe? Ah, estou olhando a pontinha aqui. Para mim o scalp está tudo igual. Furou meu dedo, está certo. Essa gaze não estica quanto deveria. Ah, tinha que esticar? Não sei. Quem vai saber? O enfermeiro. Tá? Então... interessante, filosófico, fiscal e gerencialidade, você vai entender. Na verdade, é a semente do Estado gerencial. Então, a ideia é mudar o modelo de Estado a médio prazo. Sim. O modelo de Estado executor que a gente tem até hoje, que é vigente, ele caminha para um modelo de Estado gerencial, onde você vai mais gerir as atividades do que fazer. Chegou-se à conclusão que o poder público não é muito eficiente em realizar diversas atividades. Sim. Só que terceirizar sem gestão, ou delegar sem gestão, acaba virando bagunça. Então, dentro dessa linha, vai ter que ser trabalhado todo o planejamento, porque a ideia é que se possa delegar ao máximo, descentralizar ao máximo, garantindo instrumentos de gestão efetiva. Então, é um embrião de um modelo de Estado diferente,
que a gente vem perseguindo. E agora nós vamos ter um instrumento que a 866 realmente ela não dava essa capacidade de gestão tão forte. Embora até tinha iniciativas mais gerenciais, mas o modelo geral era o Estado fornecedor, e não o Estado gestor. Perfeito. E o fiscal, quando fala da questão de gestão por competência, por exemplo, a senhora da limpeza, o concurso dela é de ensino fundamental, mas ela é a senhora da limpeza. Ela sabe quando está limpo, quando não está limpo, se usou o produto eficientemente ou não. Ela faz isso a vida inteira. Ela sabe. Agora, o Antônio tem ensino superior, coloca o Antônio. Pô, o Antônio vai saber se usou ou não usou o produto certo, se está ou não está realmente limpo, se usou a técnica correta. O Antônio não sabe. Então, veja, a questão das competências é competências de atribuição da execução. A pessoa tem que saber o que está acontecendo, não necessariamente ela tem que ter o grau mais elevado de expertise e estudo. Tá? Então, vejam, é claro, em tese, quanto mais expertise e estudo, em tese, ele conseguirá fiscalizar melhor. Mas no caso concreto, muitas vezes, a solução é mais simples do que a gente está imaginando. Ok? Bom, no quinto ali ele vai falar que na modalidade de pregão, o agente responsável pela condução do certame será designado pregoeiro. Isso daqui também é outra coisa que dá muita discussão, porque está escrito agente, não está escrito agente de contratação, e aí já tem gente olhando e falando assim, não, mas vem cá, para a comissão de contratação tem que ser efetivo, mas para pregoeiro não, tá? Porque faltou a palavra contratação, enfim, não vamos entrar nesse detalhe. Eu também entendo que não tem nada a ver, até porque o parágrafo faz referência ao artigo, então não tem nada a ver. Mas cada um interpreta de uma forma até começar a sair os regulamentos. Bom, novidade. Essa é a parte que todo agente público quer, que é a questão da consultoria jurídica, o jurídico do seu órgão poder te defender caso tenha algum questionamento, seja do Tribunal de Contas, seja da Justiça. Então veja, hoje, 866, se judicializar alguma decisão que eu, Antônio, tomei, eu vou ter que contratar um advogado para me defender. Agora, pelo menos, a lei resguarda que o Estado poderá te defender, não que ele vá te defender. Só que tem alguns detalhes. Ele só te defenderá caso você tenha seguido as orientações do parecer jurídico. Se você não seguir as orientações do parecer jurídico, o Estado não vai te defender. E tem um detalhe aqui, né? Isso é uma opinião particular minha. O parecer continua opinativo, né? Isso não mudou. O parecer é opinativo. Livre direito do advogado de opinar. Então, um detalhe. Se o meu jurídico for me defender e eu for condenado, eu vou cumprir pena. Meu jurídico não, porque o parecer dele é opinativo. Trocando 6 por meia dúzia, eu acho que não mudou nada. Porque, imagina o seguinte, Não, mas é sério, imagina. O meu parecer é opinativo. Eu vou te defender dentro do meu parecer opinativo. E pode ser que você, servidor público, seja condenado, mas eu não serei condenado. E você seguiu o meu parecer. Mas já é um avanço. Não é uma crítica ao jurídico, muito pelo contrário. É só uma percepção da forma como foi exposto na lei. O Estado pode te defender, mas o parecer continua sendo opinativo e pode acontecer, eventualmente pode acontecer, é claro que todo mundo vai trabalhar para que não aconteça, mas pode acontecer de você seguir o parecer jurídico, você ter assegurado a defesa do jurídico que deu o parecer, mas pode acontecer de você ser condenado e o jurídico não, porque o parecer continua sendo opinativo. Então não é uma carta em branco para você fazer exatamente o que o jurídico coloca. Na prática continua da mesma forma, a gente tem que se resguardar, analisar, óbvio. Se o jurídico falou para não fazer, dificilmente, eu não vou discordar com o jurídico. O jurídico já falou que não vai fazer, é uma das primeiras coisas que os órgãos de controle vão olhar. Eu sigo o doutor não pode, coloca a culpa no doutor não pode. Não contratou, o doutor não pode, falou que não. Vai lá e conversa com o jurídico. Se ele falar que pode, eu faço. Entendeu? Então, veja, não é uma carta em branco para vocês fazerem o que quiserem. Mas
já é um alívio saber que pelo menos a defesa preliminar ali, o órgão público pode fazer por você. Porque até então na 866, o corpo jurídico do órgão defende o órgão, não a pessoa física. Ele defende a instituição e não a pessoa física. A nova lei trouxe essa prerrogativa de defender a pessoa física juntamente com a instituição. Ok? Mas o parecer continua sendo opinativo. Obras e serviços de engenharia. O que a gente tem que olhar com calma? Os órgãos da administração com competência para regulamentares, relativas às atividades da administração de materiais, de obras e serviços, deverão. E aqui não só para obras, tá? Eu destaquei obras, mas isso para tudo. Aí ele fala que instituir elementos que permitam preferencialmente a centralização dos processos de aquisição de contratação de bens e serviços. Não sei como é aqui, vocês fazem compra descentralizada ou é tudo, por exemplo, vou comprar papel. É para todos os setores? Ou... Então, para você está tranquilo. Porque tem órgãos que é mais ou menos assim, tem uma central de compras em cada secretaria. Inclusive tem um centro de custo com CNPJ diferente. Né? No órgão a qual eu sou servidor, nós temos um único CNPJ, que é do município, no caso o município de Jardinópolis, e aí eu tenho as secretarias separadas que respondem ao município de Jardinópolis. Então, todas as compras, elas são em conjuntos. Então, eu vou comprar itens comuns para todo mundo. Inclusive, quando é algo um pouco... vou comprar mobília. Já dispara e-mail para todo mundo. Vamos comprar móveis. O que você está precisando? Você tem X tempo para mandar o que você precisa. O que eu já tenho de descritivo é esse. Preciso de algo diferente, faça o descritivo e tal. Vamos fazer uma aquisição. Ok? Criar catálogo eletrônico para padronização das compras, serviços, obras, admitida a adoção de catálogo do Poder Executivo Federal por todos os entes federativos. Isso daqui basicamente é o que a gente já vê na BEC, já vê no Comprasnet, né? Então, os catálogos padrões. E também, aqui, a gente vê nas planilhas, né? SINAP, Ciclo, CPOS, entre outros. Tá, então tem serviço padrão, valores padrões e por aí vai indo. Instituir sistema informatizado para acompanhamento de obras, inclusive com recursos de imagem e vídeo. Isso é muito interessante. Então o fiscal de obras ele pode gravar, verificar. Então veja, tem que regulamentar. Como que será isso? Não sei. Tem que regulamentar, tá? Aqui, instituir com auxílio dos órgãos jurídicos, do controle interno, modelos de minutas de edital e termo de referência de contratos padronizado e de outros documentos, admitida a adoção de minutas do Poder Executivo Federal para todos os entes federativos. Ou seja, padronizar os editais. O que eu estava implantando um pouco antes de sair, mas demanda uma série de coisas. Tentar trazer o máximo de informações para o projeto básico ou termo de referência e fazer o edital mais padronizado possível, para evitar possíveis erros. Então, o que o edital vai trazer? Ele vai trazer o básico para a condução do certame. E tudo que envolver a contratação estará no termo de referência. Inclusive, a possibilidade da minuta ser totalmente apartada das questões do edital. Porque aí você tem um edital modelo padrão, esse edital é modelo padrão para registro de preço de serviço, esse registro de preço de material, esse para aquisição. Então você tem N modelos padrões que é só você alterar coisas básicas, data, nome... Entrega, prazo. Coisas extremamente básicas, até prazo de entrega, essas coisas, o ideal é já estar no termo de referência, o projeto básico, enfim... Porque aí você tem um documento totalmente focado, porque quem está elaborando está focando totalmente naquilo, então o documento está certo, é só você anexar o edital. E você não corre o problema de receber pedido de esclarecimento e falar, não, vem cá, no seu edital está um prazo, no termo de referência tem outro, e lá na minuta do contrato tem outro. Qual que é o prazo certo? Aí você tem que recontar prazo tudo de novo para poder acertar esses detalhes. Conseguiu captar? Ou, lá no termo de referência fala uma coisa, mas na minuta do contrato fala outra. Conseguiram captar? Então, buscar essa padronização. Inclusive, na questão dos termos de referência e tudo mais. Por exemplo, lá
a gente instituiu um modelo quase que padrão do termo de referência. Então, tem o objeto, a justificativa, a descrição do objeto.